Então, nós vamos dar início, né, ao Glaucoma Zoom, né, que é a reunião em conjunto, né, do Serviço de Glaucoma do Hospital São Geraldo e o Serviço de Glaucoma, né, do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Né, eu queria agradecer a presença de todos. Nós estamos, né, em tempos diferentes, no qual a gente está, né, fazendo o uso do nosso tempo de uma maneira diferente. Eu acho que essas plataformas virtuais elas vieram para ficar. Então, hoje vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência com a tomografia de coerência óptica, o OCT, no glaucoma. Tá? Aqui são a minha declaração de conflito de interesse, mas eu, né, na verdade, gostaria de falar que o maior conflito de interesse a esse tema é realmente o pôr do sol de San Diego, onde eu tive a oportunidade, né, de fazer meu pós-doutorado e aprender muito com o serviço da Universidade da Califórnia, em San Diego, com os professores, né, Bob Weinberg e Linda Zenglo e principalmente Felipe Medeiros, que foi meu mentor lá durante 2 anos. Então, muito do que eu vou me referir, eu aprendi lá e é citado com os papers de lá. Tá? Então, o OCT é uma avaliação estrutural, né, que a gente utiliza tanto diagnóstico na progressão do glaucoma. Tá? Então, a gente sabe que os defeitos estruturais, né, na camada de fibras nervosas da retina, tá? Mas a gente vai ver ao longo da aula que a gente vai estar estudando todo o trajeto da célula. Então, hoje, a camada de células ganglionares da mácula também, mas elas são as manifestações clinicamente detectáveis mais precoces dessa lesão glaucomatosa. E, geralmente, elas vão preceder as alterações de campo visual. Tá? Como o Felipe, né, lá em 2005, já publicava. Né? Então, assim, o dano estrutural seria preditor do dano funcional. Esse slide é um slide, né, já clássico, né, do Bob Weinberg, onde ele realmente, né, nos mostra, né, os estágios, a evolução, né, a história, né, do glaucoma. E a gente, na verdade, o que a gente está fazendo com essas modalidades de imagem? A gente, na verdade, está o quê? A gente, né, via numa foto ou numa biomicroscopia de fundo, tá, uma lesão estrutural que era clinicamente detectável, né, pelo olho humano. A gente começa, com os instrumentos de imagem, já detectar algumas lesões que a gente não conseguiria ver a olho nu. Tá? Então, a gente está, na verdade, fazendo o quê? O caminho inverso. A gente está tentando detectar, diagnosticar essa doença, tá? O mais precoce possível, exatamente para que se evite de chegar nesse final, que é o quê? Que é o paciente ter uma desabilidade funcional que vai atrapalhar ele, em última instância, ele vai perder a visão. Então, a gente vê aqui claramente, aqui embaixo, né, a gente vê um defeito extenso na camada de fibras nervosas da retina. Talvez aqui em cima, né, os menos experimentados talvez passassem batido, tá? Mas esse seria esse padrão. Esse defeito ele vai ser visualizado tanto na camada de fibras nervosas da retina peripapilar, quanto na camada de células ganglionares da mácula, pela tomografia de coerência óptica. Então, na verdade, a gente já começa a diagnosticar e a doença mais precoce, ou seja, um defeito menor possível. Só efeito de citação mesmo, seguindo aquele caminho, a professora Francesca Cordeiro, ela já detecta, utilizando instrumento de imagem, as células ganglionares em apoptose. Né? Isso foi publicado em 2017, né? E a gente aguarda aí mais resultados dessa técnica aí, que usa o corante exatamente para a anexina 2 para corar essas células em apoptose. Então, voltando lá ao nosso background do OCT, o OCT faz, né, uma medida axial, tá? Ele vai refletir, né, e vai detectar a volta daquilo ali. A partir do momento que aquilo é dispersado pelas diversas estruturas, esse aparelho vai medir, então, a volta, tá, disso aí que foi projetado. A gente vai fazer, né, uma varredura transversal com várias medidas axiais. E a gente vai o quê? Ter, então, isso que a gente chama de tomograma ou B-scan, tá? E a gente pode fazer, né, em outro eixo, tá? E obter reconstruções tridimensionais como essa. A gente andou muito, né, do time domain para o spectral domain. A gente vê aqui claramente que houve uma melhora substancial da qualidade da imagem. A gente já consegue quantificar e delimitar individualmente cada camada, né, na mácula. Tá? Então, com a introdução, né, tanto do spectral domain quanto agora do swept source, né, aprimorou muito a resolução das imagens, diminuiu o tempo de aquisição dos scans, então a gente melhora muito. Agora, para o glaucoma, gente, o uso de referências anatômicas e também o rastreamento ocular, ou seja, a utilização do eye tracking, isso para nós é que foi muito importante,
porque isso permite que os nossos scans sejam obtidos no mesmo local. Isso faz com que a nossa reprodutibilidade ela melhore muito, tá? Porque para a gente é importante o quê? A gente medir no mesmo lugar e com a menor variabilidade possível. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma doença que ela é progressiva. Tá? Então, a gente quer, na verdade, ver se está tendo uma perda ao longo do tempo, que é o que a gente vai ver com a segunda parte da aula. Tá? Então, a gente chega, né, ao módulo 2 do Spectralis, a gente tem imagens maravilhosas como essa. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas referências anatômicas. Então, a gente sabe, né, que a gente tem toda a estrutura da camada de fibras nervosas, ela tem, né, segue exatamente a distribuição, né, essas camadas de fibras vão se reunir para sair do olho através do nervo óptico, tá? E elas se reúnem aqui, tá? Seguindo a orientação da fóvea. Então, a gente tendo dois pontos, como a gente vai mostrar aqui, a gente já tem essas duas referências anatômicas e a gente tem, na verdade, um eixo, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, se a gente fizer o alinhamento, né, do nosso scan, tá? Seguindo esse eixo, tá? A gente vai ter o quê? Tá? A gente segue uma orientação anatômica correta. Tá? Se ela for ignorada, a gente vai o quê? A gente vai ter diferenças artificialmente maiores entre os indivíduos, principalmente nas análises de setores, porque não é problema no global. O global é circular, a gente vai ver que o problema do global é outra coisa. Tá? Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma maior variação em relação aos bancos de dados normativos. Cada aparelho trabalha com banco de dados, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai ver variabilidade. E, às vezes, né, entre um setor, tá? Quando confrontado em comparação a esse banco de dados normativo. Então, vai diminuir um pouco a precisão do nosso diagnóstico. Então, às vezes, a gente vai ter um global normal, mas um setor alterado, mas aí a gente vai ter um diagnóstico errado. Então, um alinhamento vai permitir melhor comparação entre esses olhos, né? Os olhos que a gente está estudando e o banco de dados normativo do aparelho. Então, a gente vai fazer a nossa imagem de acordo com esse eixo, alinhar de acordo com o eixo, né, centro da abertura da membrana de Bruch e a fóvea. Tá? Isso vai dar, né, esse eixo que vai ter um ângulo, tá? Que vai ser exatamente isso aqui. Então, a fóvea, o centro da abertura da membrana de Bruch, e esse eixo, tá? Com o ângulo, ó, esse ângulo tem menos 7,2 graus. Tá? Esse sistema, né, que é do Spectralis, é o Anatomic Positioning System, que é o APS, tá? Em conjunto, né, com um sistema de eye tracking, tá? Esses scans eles vão ser automaticamente alinhados a esse eixo. Esse eixo, na verdade, vai estar orientado exatamente, né, em cima da RAF. Tá? Então, isso vai fazer com que essa acurácia diagnóstica, principalmente dos setores, seja melhor. Como a gente pode ver aqui. Então, com os Spectralis APS, ó, o olho está, na verdade, girado em relação a esse eixo. Então, aqui, 5,2, aqui 18,9. Mas você vê que ele está girado, né? Ou seja, o olho ficou diferente, a anatomia vão ter a mesma análise. Ao passo que, se a gente não fizer isso, tá? A gente vai ter, né, um eixo de zero, tá? E sempre a gente vai ter uma alteração, né, nos setores. Você vê que aqui claramente, né, a gente está o mesmo olho em visitas separadas, então você vê que o setor temporal superior está perdendo, entre aspas, né, espessura, tá, para o setor nasal superior. Tá? Então, a gente começar a parte diagnóstica. Eu sempre abro com esse slide, que eu acho que ainda, né, cada vez menos, mas ainda assim, o pessoal já vai remeter. Não, o OCT de glaucoma é aquele gráfico, né, de setor, de pizza. Tá? Então, aqui estão os gráficos de pizza, né, de cada, né, um dos 4 aparelhos mais utilizados. Tá? Aqui, né, um impresso, né, do Spectralis, né, antigo. Tá? E a gente, na verdade, com essa aula, a gente vai ver que é muito mais que isso. Tá? Primeiro, a gente parte do princípio da estrutura do neurônio. Tá? Então, a gente tem que entender que o nosso neurônio está lá, tá? Ele tem um axônio, tá? Que vai conduzir essas mensagens, né, por impulso elétrico, né, ao longo ali, né, do corpo do neurônio para frente. O soma, que é o corpo celular, tá? E que é o núcleo, né, dessa célula, né, ganglionar, e o dendrito, tá? Que é a letra C, que atua exatamente para propagar e fazer essas sinapses. Então, essa estrutura do neurônio é muito importante. Tá? Então, acho que o racional, né, da camada de fibras nervosas da retina ela é muito direto. Tá? Então, assim, você pega um scan circular, pegando, né, exatamente onde esses axônios estão todos convergindo para sair o nervo óptico e vai medir aquilo ali. Tá? Então, a gente tem
aí um banco de dados normativo, tá? E os aparelhos lá atrás, né, na década de 90, começaram assim, os time domain, tá? Aí a gente já vai entrar, então, né, na parte do nervo. Normalmente, a gente tem essa questão, né, de acessar o nervo através da relação de escavação disso. Tá? E com o OCT, a gente vai ver que isso não é muito. Muito colega pergunta, mas essa máquina não dá a relação de escavação disso. Tá? Então, a gente vai ver o que as máquinas podem nos dar. Então, aqui ó, a gente tem a margem do disco, a margem clínica do disco e a margem clínica. Tá? Quando a gente transpõe isso para o OCT, a gente vai ver aqui para frente que isso nem sempre bate. Tá? Então, os conceitos de anatomia na margem do disco óptico, na verdade, eles mudaram um pouco, né, com um estudo recente aí, tá, do grupo do Canadá, o qual o Alexandre Reis ficou lá um tempo, e a principal publicação é dele, né, tem ele como primeiro autor. Então, com o objetivo de melhorar um pouco essa capacidade diagnóstica dos parâmetros de rima neural, então esse novo paradigma foi então proposto. Tá? Então, o paradigma seria a rima neural. Então, a gente vai pegar pontos que são determinados pelos cortes de OCT e que são reprodutíveis, e através desses cortes, né, desses tomogramas, a gente vai passar a avaliar, então, essa aqui, que é a margem da abertura da membrana de Bruch, que cada corte vai nos dar. Tá? Então, a gente vai ver que isso varia muito, tá, de olho para olho, quando a gente compara a abertura da membrana de Bruch, que seria considerada, então, a margem anatômica do disco, da cabeça do nervo óptico, com a margem clínica do disco óptico. Então, às vezes, ó, a gente tem, tá, uma borda de tecido, tá, mais oblíqua, interna, tá? A gente vai ter, às vezes, oblíqua externa, e aqui, assim, vai ter não oblíqua, e aqui, sim, nesse caso, a gente vai ter, eles vão coincidir, tá? A abertura da membrana de Bruch e a margem do disco. Tá? Então, a gente, na verdade, de maneira objetiva, a gente determinando a abertura da membrana de Bruch, tá? Que a gente pode consistentemente detectar pelo OCT, tá? A gente consegue, então, determinar, então, essa nova margem anatômica na cabeça do nervo óptico. Como eu disse anteriormente, tá? Usualmente não vai coincidir, como nesse caso aqui mostrando. Então, a gente vê claramente, tá, que a margem clínica do disco está aqui nos pontos, né, verdes, e a abertura da membrana de Bruch, tá, pelos pontos vermelhos. A abertura da membrana de Bruch a gente só vai conseguir ver através do OCT. Tá? Essa medida ela vai quantificar, então, a espessura da rima neural usando, tá, a verdadeira margem de entrada dos axônios do disco óptico como ponto de referência exatamente essa abertura da membrana de Bruch. Então, pelo OCT, a gente vê que a gente detecta bem a membrana limitante interna, tá? Que seria exatamente separada aqui, a camada mais interna. Tá? Aqui a gente vê a abertura da membrana de Bruch. Tá? E aqui, como se fosse um joelho mesmo, é onde os axônios estão entrando no nervo. Tá? Então, eles vieram com esse conceito. Tá? E são cortes. A gente vai ver para frente como é que o protocolo faz os cortes axiais, né, no nervo. Tá? E através dessa abertura da membrana de Bruch, a gente vai medir, então, a largura mínima nesse ponto. Tá? Que é exatamente isso aqui. A orientação variável desses axônios, ao entrarem no disco óptico, tá, ela é levada em consideração, tá, uma vez que essa medida é feita pela largura mínima, tá, e ela é feita quase de maneira perpendicular. Tá? Os aparelhos como os cirros, eles fazem desse jeito aqui, ó, que é exatamente a chamada a rima neural horizontal, a largura da rima horizontal. Então, a gente fazendo a largura mínima, a gente está pegando o menor ponto, a gente está pegando como se a gente estivesse pegando exatamente no joelho mesmo, tá? E levando em consideração essa variação anatômica. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, você vê que não bate, né, com a margem clínica do disco. Então, a gente já tem que raciocinar de uma maneira diferente. Tá? Então, esse novo paradigma foi proposto, né, pelo Bao Xiaohan e o Claude Bourgogne, tá? E vai fazer parte dessa máquina, tá, do Spectralis. Tá? Então, ela é exclusiva, essa análise é exclusiva do Spectralis.
tá? Melhorou muito o parâmetro, tá? de cabeça do nervo óptico em relação aos outros aparelhos. A gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente continuando, né, na nossa célula, tá? A gente vê então a mácula. Tá? A mácula ela possui a maior densidade de células ganglionares da retina. Então, naqueles 8 graus centrais, tem 2% da superfície da retina, mas tem 30% de todas as células ganglionares da retina e que são responsáveis uma vulnerabilidade da que é responsável pelo setor temporal inferior. Tá? Então, a gente começa a olhar a mácula. Tá? Então, a gente então saiu, né, de um conceito de que a gente analisa camada de fibras nervosas da retina, a gente já tem aí parâmetros, tá? Exatamente da cabeça do nervo óptico, tá? E também a mácula. Então, com isso em mente, a gente vai entrar então nos aparelhos. O que os aparelhos então eles disponibilizam, né, em relação a esses três parâmetros? Então, os espectrais, tá? Ele tem o parâmetro de cabeça do nervo óptico, o parâmetro de camada de fibras peripapilar, o parâmetro de mácula, que é o polo posterior. Tá? Tem o polo posterior horizontal e o vertical. Tá? Tudo isso utilizando o APS, como eu já expliquei anteriormente, tá? Já vai estar com as referências anatômicas. Tá? Então, ele tem o protocolo, né, dos scans radiais e os 3 círculos, tá? Onde ele faz esses 24 scans radiais, vai pegar o nervo em 2 pontos, então a gente tem 48 pontos. Tá? E ele vai, então, nos dar o banco de dados normativo, seguindo aqueles setores, tá? Dentro daquilo que eu expliquei do conceito, né, de largura mínima da rima neural. Tá? Ele faz os scans circulares. Tá? Nesse módulo de glaucoma, ele faz 3 scans circulares de 3 diferentes diâmetros. A gente vai ver com um exemplo muito bacana como é que isso funciona. Tá? E aí a gente, né, vai ter 768 pontos analisados. Então a gente vai ver uma curva, né, mais shapeada, tá? Onde a gente vai analisar, tá, o próprio perfil da curva. Um exemplo muito bacana disso, gente, é o seguinte. Se a gente pegasse um cordão e fizesse ele em volta, tá, ao redor do nervo óptico, tá certo? E aí a gente vai pegar esse cordão, né, abrir ele e esticar. É isso que a gente está fazendo. Então, o scan circular, onde a gente está analisando esses 768 pontos analisados. Tá? E aí a gente vai para o polo posterior. O polo posterior horizontal é um scan de 30 por 25, ou seja, você vê que é um scan que pega uma área muito grande, tá? E faz uma análise muito interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o polo posterior vertical são scans que foram concebidos exatamente para evitar erro de segmentação, mas não pegou muito. Então a gente vai ficar mais na análise, né, com o polo posterior horizontal. E a gente tem diversas maneiras, né, dos nossos impressos nos espectrais. Então, aqui a gente está vendo camada de fibras, como vocês devem estar acostumados. Então, aqui a gente tem a imagem, né, que é o CSLO, que é o HRT. Tá? Aqui a gente vê o nosso tomograma, onde a gente vê todo esse mapa, né, que é o chamado Graphic Teasing, e aqui a gente compara um olho com o outro, e aqui os setores, quadrantes e setores. O minimum beamwidth, ou seja, a largura mínima da rima neural, faz a mesma análise, só que a gente vê com uma menor quantidade de pontos, então é uma coisa que vai, né, vai ser menos curvado um pouquinho, menos shapeado. E aqui o polo posterior. O polo posterior faz uma análise muito interessante, tá? Porque ele compara pontos equidistantes, né, na M-retina superior e inferior. Tá? Bem parecido com o GHT do Humphrey faz. Tá? Então a gente pega esse ponto e compara, né, com o ponto correspondente na M-retina inferior. Tá? Então isso é muito, a gente sabe que o glaucoma é uma doença assimétrica, então a gente vai ter uma análise bem intuitiva. Tá? Então aqui a gente vê, tá, um defeito na camada de fibras inferior. Tá? Então vai ser comparado exatamente com aqui os pixels correspondentes à retina superior e também com o outro olho. Então, essa análise de assimetria também faz no olho contralateral. Roberto, posso te interromper só um pouquinho? Dá uma checada se não tem nada aí na frente do seu roteador aí, porque tá travando a sua voz aí, já é a segunda, terceira vez que dá uma travada aí. Espera aí. Deixa eu só
Melhorou, Emílio? Emílio? Melhorou. Ótimo. Tá bem melhor. Emílio, peraí que eu vou mudar Tá aqui bem melhor. também, que pode ser alguma coisa do meu também, né? Que é Tá, o computador-chefe aqui. tudo bem. Só... Deu? Tá de volta? Ok. Vou continuar. Então aqui, gente, a gente tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir bem. Ok. Então aqui a gente vê um defeito focal, né? E aqui a gente já vê, não é mais um defeito difuso. A gente vê que, né, nossa imagem está mais atenuada aqui à esquerda, tá, quando comparada com o direito. Então, essa análise de assimetria vai ser feita dessa forma, tá? Então, olha lá, o defeito aqui no olho direito, o defeito temporal inferior, quando comparado, né, com o olho esquerdo e quando comparado, né, com a hemiretina superior. Tá? A gente pode, na verdade, combinar. Tá? Então, a gente pode combinar a camada de fibras com essa análise de assimetria no impresso, os dois olhos separados. Tá? E veio, então, o algoritmo de segmentação. O algoritmo de segmentação, ele vai o quê? Ele vai individualizar cada uma das camadas, tá? Da mácula. Com isso, volta aquela história. Então, a gente tem os axônios, camada de fibras nervosas da retina, o soma ou corpo celular é a camada de células ganglionares, e os dendritos seriam, então, a camada plexiforme interna. Então, no glaucoma, a gente está interessado nessas três camadas. Tá? A camada principal é a camada de células ganglionares. Então, a gente começa, então, a individualizar essa camada de células ganglionares, tá? E ter exatamente esse impresso. Tá? O software não faz a análise de assimetria como ele faz a espessura total. Então, a gente consegue só de maneira ver a hemiretina superior com a hemiretina inferior, mas a gente não consegue ver os pontos. Então, isso é uma limitação. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode combinar isso com a camada de células ganglionares. Tá? O que a gente vê então com a retina? Você falou em retina espessura total e camada de células ganglionares. Tá? A gente vê essa diferença. A gente não vai ver o defeito na camada de fibras aqui, tá? Porque aqui a gente está trabalhando só com a camada de células ganglionares. Tá? Então a gente pode, na verdade, fazer as duas análises. Tá? A gente, na verdade, não precisa escolher uma nem outra. Tá? Eu vou bater muito nessa tecla, que a gente não está comparando OCT com campo, a gente não está comparando camada de fibras peripapilar com mácula, a gente tem tudo, a gente tem que trabalhar com tudo. Tá? E aí, um impresso que é muito bacana, ele junta tudo. Tá? Então, ele é o glaucoma overview. Tá? Então, ele junta, né, o MRW, tá? Que é a largura mínima, tá? Da rima, camada de fibras nervosas da retina peripapilar, mácula, espessura total, camada de células ganglionares. Tá? O Don Hood, né, que tem um mapa estrutura-função, né, muito bacana, também está na máquina. Tá? Então, aqui ele já flipa, né, o mapa estrutural aqui, tá? E joga o 24.2 na imagem de espessura camada de fibras nervosas, tá? E aqui embaixo, tá? Ele os pontos do 10.2, tá? Na camada de células ganglionares. Então, a gente nota que isso aí está, né, no módulo de glaucoma do Spectralis. E agora, super recente, tá? Veio o que a gente estava esperando, aguardando há muito tempo, que é o quê? Que é o mapa de desvio. Né? O CIRS já tem isso há muito tempo. Então, aqui você já vai ter um banco de dados normativo para mácula, tá? Que vai ter tanto para a retina espessura total, como vocês podem ver aqui, quanto para camadas de células ganglionares ou também a plexiforme interna. Aí, na verdade, a gente tem que escolher entre a camada de células ganglionares e a plexiforme interna. Então, isso foi feito a atualização de software há pouco tempo, né? Mas isso vai ser muito bacana, tá? Para a gente estar exatamente quantificando pequenos defeitos. Tá? Então a gente vai entrar então agora nos outros aparelhos, tá? Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, tá? O que os outros aparelhos têm que os Spectralis não têm? Então, a primeira coisa é a maneira de escanear a região, tá, da cabeça do nervo óptico, tá? Então, vocês viram que o Spectralis faz os scans circulares e 24 scans radiais, tá? Que a gente já acabou de ver. Tá? Eu acho que esses outros aparelhos eles vão fazer um cubo ao redor do nível. Então, eu acho que esse aí seria a principal vantagem desses aparelhos
frente aos Spectralis. Claro que o Spectralis também vai ter vantagens frente aos outros. Tá? Então, são maneiras mais ou menos semelhantes, né, de fazer entre os CIOs, os aparelhos da Tópico. O ArtView realmente ele faz vários círculos concêntricos. Tá? Então, é um aparelho que não tem tanta experiência, vocês vão ver aqui. Tá? Então, o CIOs é interessante, por quê? Porque ele vai ter esse mapa de espessura, tá? Nesse cubo que ele faz, tá? E um mapa de significância, um mapa de desvio. Tá? Então, isso, às vezes, gente, passa muito batido, às vezes, né, naquela pessoa que vai olhar, né, só o quadrante, só o gráfico de pizza, né, setor, tá? E não olha o tomograma com cuidado, tá? Mas facilita muito da gente ver. Esse defeito está aqui, claro, para a gente, no mapa de espessura e no mapa de significância. Tá? Mas está ali também, né, naquele gráfico de Tisman. Então, aí é uma análise que o CIRRUS faz e está aqui. Tá? Então, a gente já mencionou que o CIRRUS faz os parâmetros de disco óptico, são parâmetros que medem a rima de maneira horizontal, então eles até simulam a escavação de disco. Não gosto muito desses parâmetros, são parâmetros que dão muito falso positivo, tá? Pela maneira de avaliar mesmo. Ele tenta exatamente dar o que o colega oftalmologista geral quer, que é a questão, né, da relação escavação-disco. Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a ver como é que a gente faz, né, os valores de espessura de camada de fibras, aí tornar a ver a questão da largura da mínima e passar a ver a macro. Então, assim, é uma visão diferente mesmo de ver aquela relação escavação-disco, como eu mencionei anteriormente. Tá? Aqui no CIRRUS ele junta, né, a camada de células ganglionares e a plexiforme interna, tá? Então, ele faz uma análise das duas, tá? E faz aquilo, já fazendo com o banco de dados normativo, como o Spectralis trouxe agora. Então, já faz há bem tempo. Tá? Dividindo esses 6 setores aí, tá? Em anel, poupando a região central. Tá? Que é exatamente essa análise. Tá? Então, a gente já passa a ter, então, uma análise de células ganglionares, da mácula, camada de fibras nervosas da retina, tá? E a gente vai usar o campo visual exatamente para quê? Porque a gente tem que ter correspondência, estrutura, função e estrutura de estrutura. Então, o nosso defeito de camada de fibras ele tem que bater com o defeito da camada de células ganglionares. É que, mais uma vez, a gente vê que se a gente ficar batendo, né, nos setores, a gente vai passar batido. Por quê? Porque é um defeito pequeno. Mas a gente vê que ele está bem amplificado na camada de células ganglionares, tá? No complexo de células ganglionares da mácula. Tá? O CIRRUS nos dá uma imagem que ele vai pegar, né, o protocolo de mácula, tá? De complexo de células ganglionares e o cubo, né, do disco, e ele vai juntar. Mas ele vai fazer tipo uma espécie de uma montagem, tá? Como a gente faz um mosaico de retinografia. Tá? E aí vem o tópico. Os aparelhos da tópico, eles têm os protocolos bem semelhantes aos CIRRUS. Eles têm uma vantagem muito grande, que eles têm a foto. Eu acho que ver a foto é interessante, apesar de que a gente já viu o conceito, né, dos limites anatômicos, né, pelo OCT da cabeça do nervo óptico. Então, isso meio que mistura um pouco. Eu falo que a história né, da cabeça do nervo óptico, eu acho que ainda precisa da gente esmiuçar um pouco. Eu acho que a camada de fibras nervosas, peripapilar e a mácula, a coisa está bem desenhada. Faz uma análise de macro. É interessante que aqui ele faz o scan vertical, tá? Ao contrário dos outros aparelhos, né? Coisa que não pegou muito no Spectralis, que é aquele polo posterior vertical. Tá? E faz a mesma análise. Então, ele faz as análises, né, M-retina superior com inferior. Tá? Então, você vê que, na verdade, o aparelho da tópico, ele mais ou menos vai pegando, né, o forte de cada um dos outros aparelhos. Então, realmente é um aparelho realmente muito bom. Tá? Então, tanto o OCT 2000, né, que é a versão antiga, com o Triton, que usa Swept Source e que permite que faça esse escaneamento, que é o chamado protocolo Wild, que ele pega, né, numa imagem só, ele pega a área, né, peripapilar e a área da mácula. Então, aqui, com um escaneamento só, a gente consegue fazer as duas coisas que a gente quer. Tá? Então, é um scan muito interessante também. Tá? Então, entrando mesmo na parte de diagnóstico, gente, a gente tem que sempre considerar, então, banco de dados normativo, tamanho do disco óptico, eu acho que é muito importante, e, obviamente, o diagnóstico diferencial. Tá? Então, o banco de dados normativo, a gente tem que, ó, tá até apagado um pouco a imagem, mas você vê que o banco de dados normativo das máquinas, ele é bem pequeno. Então, você vê que 480 horas, 201 horas, 182 horas, 284 horas. Esse é o banco de dados novo,
tá? Da Heidelberg. Então, são 368 ódios, 368 indivíduos, tá? Variando com essa idade. Tá? E olha aqui, isso aqui é um dado interessante. Tá? Eles estratificaram pelo tamanho do disco. Tá? Então, eles têm um range de 1 a 3,4, mas só 19 casos onde a gente tem discos ópticos grandes. Tá? Então, esses percentis da distribuição normal vão depender exatamente da idade e da área do disco, como vocês podem ver aqui. Então, a gente vê aqui, ó, então, o percentil, camada de fibras, tá? Área de 2,5, área de 1,5. Você vê que o valor é diferente. Então, às vezes, o mesmo valor num paciente de idade diferente e de tamanho de disco diferente, o mesmo valor ele vai ser sinalizado diferente. Então, ele vai dar o amarelo ou o vermelho, tá? E pode, às vezes, dar ainda verde, tá? Dependendo, tá? Desses dois fatores. Tá? E a minimum ring width, também MRW, a mesma coisa. Tá? Sendo que o MRW, eu acho que ele é um pouquinho mais suscetível à questão do tamanho da área do disco, mas exatamente pela classificação do banco de dados normativo. Tá? Que aí vem, a gente tem que sempre levar em consideração o tamanho do disco óptico na hora da gente interpretar, tá, os nossos resultados. Tá? Eles podem variar nos extremos. É exatamente isso. Tá? Então, discos pequenos e discos ópticos grandes, a gente tem que tomar cuidado. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, se eu passo todo mundo, né, que começa lá, os residentes, os fellows, tá? A gente consegue medir o disco óptico, né, na bio de fundo. Exatamente para a gente ter uma noção se é um disco óptico pequeno, médio ou se ele é grande. Tá? Às vezes é um disco óptico grande, a escavação chama atenção, tá? Mas é uma escavação proporcionalmente ampla. Então a gente tem que ter essa ideia. Tá? Então a gente vê aqui, ó, esse módulo de glaucoma espectral já vem aqui com uma área, tá, do BMO. Tá? Então aqui, ó, 2,59. Os trabalhos mostram, tá, que mais ou menos a média é 1,74. Então aqui é um disco óptico que está um pouco grande. Tá? A gente sempre verificar então o tamanho do disco aqui. Tá? Quando for um disco óptico pequeno, o perfil, né, do MRW vai estar um pouco para cima. Tá? E o contrário, quando tiver um disco óptico grande, o perfil vai estar para baixo. Ou seja, um disco óptico pequeno é difícil o banco de dados normativo classificar ele como alterado. Tá? E o disco óptico grande é o contrário. Então, a gente mesmo tendo essa separação no banco de dados normativo, a gente tem que sempre ter cautela. Tá? E aqui eu trouxe para mostrar camada de fibras. A camada de fibras é um pouquinho o contrário. Então, você vê um disco óptico médio, tá? Como o scan circular ele é fixo, tá? Então, ele, nesse caso aqui, 3,5, quando a gente tem um disco óptico grande, o que vai acontecer? Esse scan circular vai estar muito próximo da margem do disco. Então, ali, provavelmente, a camada de fibras ela vai ser maior. Então, assim, aqui, exatamente, os defeitos tendem, às vezes, a ser falseados, exatamente pela proximidade nesses discos ópticos grandes. Então, sempre tomar cuidado com o tamanho do disco óptico. Tá? Diagnóstico diferencial. Importante a gente lembrar novamente, né, que esses resultados fora da faixa normativa nem sempre vão representar doenças. Então, aquela questão, né, de vermelho, verde, amarelo. Tá? Então, a gente tem que, exatamente essa questão aí. Ó. A gente tem que entender que, pelo banco de dados, né, normativo, tá, 1 de 20 olhos normais vão ter a classificação amarela. Ou seja, 5% dos olhos normais vão cair ali no amarelo e 1% no vermelho. Então, a gente tem que... Primeiro diagnóstico diferencial é com um indivíduo que não tem nada. Tá? Aí a gente vê indivíduos, às vezes, né, com áreas de atrofia, com, às vezes, discos ópticos oblíquos, eles vão ter o que a gente chama de doença vermelha, que é o falso positivo. Tá? E a doença do verde, na verdade, é o falso negativo. A gente já apresentou vários casos. Né? A doença do verde, na verdade, é só porque você está olhando, né, só nisso aqui. Se você olhar, como eu já passei para vocês, né, nos vários mapas que os aparelhos atuais nos dão, se você olhar com cuidado no gráfico de TIS, você só é um defeito muito pequeno. Tá? Então, ele ainda não foi suficiente para aparecer na média desse setor temporal inferior. Tá? Mas a gente vê ele, né, em várias análises que os aparelhos de hoje nos dão. Tá? E o diagnóstico diferencial mesmo, né, gente? Então, por exemplo, aqui é um caso, né, de neuropatia óptica isquêmica anterior, não arterítica. Tá? Vai alterar a camada de fibras nervosas, vai alterar a camada de células ganglionares da mácula, vai alterar no campo.
tá? Mas a gente vai ver padrão do campo, defeito altitudinal, pela história do paciente, baixa visão súbita, tá? Mas a gente tem que entender que a gente não tá, o OCT não vai alterar só em glaucoma, tá? Então aqui é a análise de assimetria dessa paciente, né, com noia não arterítica. Vocês veem interessante, né? Tem assimetria, defeito mais superior mesmo. Tá? Então, entrando um pouquinho na parte diagnóstica. Quando a gente tem esses dois discos ópticos aí, tá? A gente, teoricamente, não precisaria tanto do OCT para nos ajudar, certo? Para diagnosticar. Tá? Então, a gente está na primeira parte da aula, que é a aula de diagnóstico. Tá? Então, a gente tem claramente o disco óptico da esquerda, é um disco óptico claramente glaucomatoso, tá? E o do direita é um disco óptico teoricamente normal. Tá? A gente já passa a ter uma certa dificuldade quando a gente quer comparar esse disco óptico normal com esse disco óptico suspeito. E aí é que onde o OCT vai entrar na nossa prática clínica. Tá? Aí é aquele conceitinho básico, né, de curva abaixo, né, a curva ROC, né, a área abaixo da curva ROC. A gente tem aqui uma área, né, de 1, é uma discriminação perfeita, ou seja, aquele método vai discriminar de maneira perfeita 100%, né, dos casos normais, dos casos, né, doentes. Tá? A gente sabe que isso aí é quase utopia, mas a estatística acaba que produz coisas bem próximas disso, mas, claro, em indivíduos claramente glaucomatosos, tá? E indivíduos normais, na maioria das vezes. Uma discriminação de 0,8% a 80%. E de meio é o que a gente fala, né, gente? Mesma coisa que jogar uma moeda. Então, ao invés de comprar, né, um aparelho caro, a gente jogaria uma moeda para definir quem tem glaucoma ou quem não tem. Tá? Mas a gente sabe que realmente também não fica nisso aí. Então, vamos ver aí. Né? A gente tem um estudo de revisão onde a gente vê camada de fibras nervosas global. Então, uma área curva ROC 95, 96, 91, 94. Só que a maioria desses estudos, tá? Vocês veem aqui, ó, glaucoma e indivíduos com glaucoma e indivíduos saudáveis. Aqui sim, um glaucoma pré-perimétrico. Tá? Então você vê que existe uma boa acurácia diagnóstica do OCT. Aqui, um estudo do grupo, né, do Chauhan, do Bourgogne, tá? Com a largura mínima do disco, né, como a gente falou. Então teve uma sensibilidade de 81%, numa especificidade fixa de 95%. Tá? Então a gente, ó, é um parâmetro realmente muito bom. Mas aí a gente vê, ó, esse outro estudo de um grupo alemão, a gente já vê que o número não é bem assim, tá? Então, aqui, tá? Um glaucoma perimétrico, 52%, ao passo que a camada de fibras, 84%. Então, aqui, no caso, a camada de fibras superior. Quando a gente vê, né, o glaucoma pré-perimétrico, já cai um pouco, que é onde a gente precisa. Então, por isso que a gente precisa ter cautela realmente para a gente avaliar os dados. É aqui que a gente precisa do OCT, é exatamente do glaucoma pré-perimétrico. Aqui, parâmetros de mácula. Tá? Então, vocês veem parâmetros de mácula, né, com uma curva ROC bastante alta. Tá? E a estratégia que eu sempre vou bater na tecla, gente. A gente não precisa escolher nenhum nem outro. Tá? A gente pode ter os 3 parâmetros e combinar. Então, esse sim, o estudo, tá? Numa população, tá? Com uma perda de campo visual precoce, né, com uma curva ROC de 0,95, 0,99, sim. Então, quase uma discriminação perfeita. Né? A gente, claro, tem que ter cautela também para olhar isso aí, porque, né, tá bom demais para ser verdade. Mas a gente combinando realmente os parâmetros. Então, é isso que a gente faz na prática diária. Então, a gente combina os parâmetros e, claro, a gente tem que interpretar isso, é o que eu vou falar no final da aula. Então, a gente tem que ter julgamento na interpretação desses dados. Isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Tá? E finalizando essa parte, né, de diagnóstico, tá? Eu vou falar, eu cito muito esse estudo do Renato, lá com o Felipe, que é um estudo bacana, que eu acho que encaixa muito como eu utilizo, né, o OCT na minha prática diária. Tá? É um estudo sobre razões de verossimilhança. Vocês vão achar os nomes um pouquinho esquisitos, tá? Mas a gente vai entender aí pelas figuras. Então, a gente vendo, né, essa foto, a gente vendo, tá, esse campo visual, tá? Qual seria a probabilidade pré-teste, tá, desse paciente ter glaucoma?
Tá? Então, eles usaram o que chama de nomograma de Feynman, coisa bem complexa, né? As coisas que o Felipe usa lá, bem complexa de estatística, mas a probabilidade pré-teste, 40%. Quando a gente vê um OCT desse alterado, tá? A probabilidade pós-teste vai para 97%. Tá? Então, de 40 vai para 97. Nesse caso aqui, a gente vê, então, esse disco, esse campo, e aí a gente faz esse OCT. Então, da mesma maneira, tá? Uma probabilidade pré-teste 60, mas no caso aqui, pelo resultado, né, do OCT, caiu para 18%. Tá? Então, é o cálculo dessas razões de verossimilhança para os valores específicos da espessura da camada de fibras. Então, o que eu acho que o OCT deve fazer na parte, né, de diagnóstico, fechando essa primeira aula? Tá? A gente tem que incorporar os resultados do OCT na tomada de decisão clínica no glaucoma, mas, claro, dentro de um contexto que a gente está avaliando outros fatores, não só foto, não só nevo, não só campo, mas também idade, tá? História familiar, óbvio, pressão. Tá? Então, o OCT, na verdade, ele vem para agregar. Tá? Vamos passar alguns exemplos aqui. Então, aqui a gente vê o paciente aqui com escotoma arqueado, já com, né, um defeito temporal nasal inferior, tá? E aqui camada de células ganglionares. Isso é interessante, que é o olho direito dele. O olho esquerdo, gente, a gente vê lá, a gente tem um defeito bem inicial, tá? Paracentral, mas já tem um OCT bem alterado. Então, você vê que realmente aquilo que eu falei bem no início. Então, né, o OCT realmente precede um pouco a alteração de campo. Tá? Aqui, para a gente ver a questão, né, da correlação estrutura-função, né, com o impresso do Dom Julio. Então, aqui a gente já viu como é que é. Tá? Então, só para a gente ver, né, a gente está flipado aqui, né, com o campo visual. Então, eu fiz de propósito aqui, eu coloquei o campo visual dessa paciente. Então, a gente vê aqui, 24,2, tá? E, principalmente, a gente vê uma correlação muito interessante na prática com o 10,2 e a camada de células ganglionares da mácula. Então, a gente vê aqui, é perfeito, né? Você vê que onde está diminuída aqui a espessura da camada de células ganglionares da mácula é onde está alterado no 10,2, tá? Aqui está invertida a imagem, tá? E aqui mais um exemplo, tá? Então, aqui a gente vê, né, essa foto, né, com esse defeito, né? A gente já começa a olhar, já vê que tem um defeitozinho focal aqui, mas às vezes é aquele exemplo lá do início da aula, às vezes passa batido. Tá? E olha para vocês verem, o OCT, a gente já vê aquele negócio. Aqui já tem 6% aqui, 16% aqui, mas a gente já vê um defeito temporal superior aqui. Tá? Aí é aquilo, não sei se vocês lembram, tá? Os 3 diâmetros circulares, tá? Que o Spectralis faz. Então aqui é o de 3,5, é o usual, o clássico que a gente utiliza. Aqui o de 4,1. Tá vendo que aqui já aparece no banco de dados normativo. A gente afasta mais um pouquinho. Tá? 4,7, a gente já vê aqui. Tá? Um defeito, a gente já vê até uma lacuna. Tá? Então, isso aí é uma das utilidades, tá? De ter esses 3 diâmetros. Tá? Aqui o exemplo 4. Esse já é mais ou menos o que eu estou fazendo. É um caso recente, paciente que eu... Tá? Então, aqui está a retinografia, a gente vê aqui, né, um defeito temporal inferior, campo visual dela. Aqui a gente vê se tem alteração temporal inferior, o olho esquerdo sem alteração. Aqui a gente vê largura mínima, coincide. Aqui tem um defeito nasal, a gente sabe que é um pouco inespecífico, né, para o glaucoma, mas de qualquer forma a gente fica de olho. Aqui a gente vê claramente, né, na análise de polos, né, análise de assimetria do polo posterior, tá? Uma alteração de espessura aqui. Espessura total, na retina inferior, tá? Quando comparado com a retina, né, retina superior e com a inferior do olho esquerdo. E aqui esse novo, né, o mapa de desvio. Então, a gente já vê esse defeito aqui extenso na camada de células ganglionares. E aqui a gente vê, né, os campos visuais da paciente, estratégia, né, o programa G, programa M. Tá? Então, a paciente, você vê que ela não tem praticamente defeito nenhum, tá, de campo visual. Então, é nesse momento que a gente tem que diagnosticar os nossos pacientes e tratar. Tá? Não adianta a gente realmente chegar quando o paciente já tiver uma perda acentuada. Tá? Então, por isso que eu bato na tecla realmente a gente fazer OCT, né, e observar esses pacientes. Tá? Aqui vai aquela dica, né, foi comentado inclusive em outras aulas aí. Então, paciente que tem alteração de pontos centrais do campo visual,
paciente que tem alteração de camadas de células ganglionares na mácula, esse paciente eu faço, né, o DS2 e a estratégia, o programa macular do Octopus. Tá? Então, só para a gente fechar então, esse exemplo e entrar na segunda parte da aula. Então, aqui a gente vê, tá, uma escavação que eu vejo muito colega, né, ficar assustado, mas é aquela história. Aqui eu já sei que é um disco óptico muito grande. Geralmente, tá, os OCTs desses pacientes, tá, como eu disse, até pela proximidade maior, né, da emergência, né, da camada de fibras, ele está até para cima em algumas vezes. Tá? Qualidade do OCT. Tá? Antes da gente entrar na parte de progressão, só falar um pouquinho dos artefatos. Então, a gente tem que sempre uma boa aquisição dos scans. A gente tem que sempre ver a intensidade do sinal, presença dos artefatos, os erros de segmentação e, claro, as limitações da técnica. Né? Nenhum exame é perfeito. A intensidade do sinal é só a gente ficar de olho. Tá? Cada aparelho trabalha com o seu, e aí vai uma lembrança, gente. Os dados dos aparelhos não são intercambiáveis. A Emília até comentou isso outro dia. Né? Idealmente, a gente teria que fazer os exames para comparação no mesmo aparelho. A gente vai falar um pouquinho disso na parte de progressão. Os artefatos estão aqui. Ó. Então, esse aqui, ó, tá vendo? Cortou. Tá? Então, a análise cortou esse pedaço inteiro. A gente vai lá e refaz, tudo certo. Então, ficar bem atento. Né? O Fábio até colocou, né, na aula que eu dei no ACM ano passado, a questão, né, de ser a gente mesmo quem faz os nossos OCTs, o sistema técnico, né? Mas sempre está de olho. Eu acho assim, a gente pode até ser uma técnica que faz o nosso exame, mas é nossa obrigação estar olhando isso. Tá? E já é nossa obrigação, nem sempre é da técnica. Então, ficar bem atento à presença desses artefatos. Presença de membrana epirretiniana na região peripapilar, ficar bem de olho mesmo, principalmente quando tem também tração vítrea, principalmente quando essa área de tração solta, a gente, né, realmente vê uma progressão. Então, a gente precisa realmente estar readequando, principalmente o nosso baseline. Principalmente, a gente vai ver isso na parte de progressão. Tá? Erro de segmentação, a gente vê aqui, ó. Então, aqui é uma área onde essa área tangenciou um vaso. Tá? Então, aqui, né, a sombra do vaso, né, fez com que o algoritmo de segmentação falhasse. É só a gente ir lá, né, e a gente consertar isso aí. Tá? E as limitações, gente. Tá? Então, a foto ainda é importante? Sim, a foto é muito importante. É na foto que a gente vê hemorragia de disco, é na foto que a gente vê se esse disco óptico nosso ele é mais pálido. Tá? Então, a gente precisa manter os nossos pacientes sob a retinografia. A gente não sabe qual é o OCT que vai sair no futuro. Tá? A foto, sempre a gente vai poder comparar a foto de 20 anos atrás com a foto de agora, com daqui 20 anos. Tá? A gente também tem uma limitação muito grande nesse tipo de disco, né? Como o nosso banco de dados normativo, tá? Ele não tem, né, não contempla essa parte de míope. Já existem vários grupos de pesquisa, né, tentando vir com um banco de dados normativo para altos míopes, e a gente sabe que até o exame não fica bom, né, pelo comprimento axial. Então, realmente, a gente tem que ter, tem que saber que nesses casos o exame realmente não adianta, não faz milagre, não vai ficar bom. Tá? A gente vê áreas de atrofia, tá? Então o nosso scan circular vai pegar nessa área de atrofia. Tá? Então a gente vai ter áreas de retinosquise, então a nossa avaliação não vai ser fiel. Tá? A gente vê esse caso na prática, você vê que é outra utilidade que pode ser atribuída a esses scans, né, de diferentes diâmetros. Então aqui, o nosso scan de 3,5, ele pegou bem na área de atrofia. Então realmente o aparelho nem analisa, tá vendo que está essa área cinza aí. Quando a gente, né, aqui é o BMO, a gente também vê a área onde falhou segmentação, a gente vê esses picos, tá? E não adianta, aqui não adianta tentar consertar. Tá? Mas a gente sai um pouco, a gente consegue uma coisa um pouquinho melhor, tá? Mas não é também muito fiel. Então, a gente, com o diâmetro de 4,7, a gente consegue fugir um pouco dessa área de atrofia peridiscal. Tá? Mas mesmo assim, você vê que ainda é alterado. Tá? Então, as mensagens principais dessa primeira parte da aula, tá? Então, a gente sempre pegando desse último aí, qualidade do OCT. Então, a gente pressupõe que a gente fez um bom OCT, vendo tudo que eu falei para vocês, qualidade do sinal, se tem um erro de segmentação, tá? Algum artefato. E a avaliação dos dados, lembrar de novo, tá? O nosso aparelho está
comparando aquele nosso paciente com o banco de dados normativo, tá? A gente tem que sempre levar em consideração o tamanho do disco óptico, tá? E sempre o diagnóstico diferencial, claro. E a gente sempre combinar informações. Então, assim, a gente não precisa, não tem essa pergunta muito comum. Ah, mas o que você prefere? Camada de fibras ou camada de células ganglionares da mama? Gente, os dois, a gente vai usar os dois. Claro, a gente tem que interpretar o nosso OCT. A gente tem que saber, né, se está batendo. Se tiver, né, uma área diferente, a gente tem que ver que não é o mesmo defeito. E principalmente a gente vai ver agora na progressão, às vezes um parâmetro vai detectar a progressão primeiro. Então, por isso que é bom a gente estar combinando informação, mas também não adianta ter um defeito extenso em camada de fibras nervosas peripapilar e nada na camada de células ganglionares da mama, não bate. Tá? E aqui eu não coloquei em azul a cabeça do nervo óptico, porque eu realmente ainda acho que ainda precisaria melhorar mais e principalmente sair mais trabalho em relação a esses parâmetros, né, de cabeça do nervo óptico. Então a gente vai abrir a parte de progressão, gente. É a área, é a parte que eu gosto mais, tá? Que eu realmente dou mais as aulas em cima da parte de progressão. Eu sempre abro com esse estudo que não é bem um estudo longitudinal, mas que é um estudo que foi olhar o tempo de detecção, tá, do OCT. Então o desenho desse estudo é muito bacana, tá? Foi feito lá em San Diego. Tá? Então ele pegou 3 campos visuais com alterações consecutivas, ou seja, foram alterações no campo visual que foram reprodutíveis, ou seja, não foi variabilidade, porque essa alteração ela se confirmou em 2 campos visuais subsequentes. E aí, com esses 3, né, campos visuais, o primeiro deles, então, foi considerado quando o paciente teve a primeira alteração de campo visual identificada. E aí, esse estudo foi olhar para trás. Então, como é que estava o OCT desses pacientes, tá? Antes, 1 ano antes, 2 anos antes, até 8 anos antes dessa primeira alteração de campo. Então, isso que esse estudo fez. Tá? Então, a gente, né, vendo os pacientes que desenvolveram o defeito de campo e os controles, que eram pacientes, né, que não desenvolveram o defeito de campo visual, comparando, então, a gente, né, já via alterações no tempo zero, mas quando a gente ia retrospectivamente analisando esses 2 grupos, tá, a gente viu que até 8 anos antes, ainda assim havia uma diferença estatisticamente significativa entre esses 2 grupos. Então, o OCT foi capaz de demonstrar que até 35% desses olhos, eles tinham já uma alteração pelo OCT 4 anos antes do desenvolvimento de defeito no campo visual. Então, dentro daquilo que eu falei no início, né, a questão, né, da alteração estrutural, né, ser preditora realmente, né, da alteração funcional. Tá? Nas fases iniciais, a gente sabe que o diagnóstico do glaucoma realmente é bem desafiador. Vários casos a gente fica realmente na dúvida. Tá? A gente deixa aquele paciente classificado como suspeito. Tá? Então, quando a gente vê o paciente naquele primeiro slide ali, né, primeira figura, a gente realmente fica na dúvida. É aquele paciente que a gente ficou na dúvida lá quando comparando com o normal, tá? Quando a gente comparou aquele slide da curva ROC. Mas quando a gente segue esse paciente, a gente não tem mais dúvida. Né? O defeito, tá? Aqui temporal inferior está muito claro. Então, é o que eu falo, o professor Mero fala muito isso. Né? A gente tem que seguir os nossos pacientes, tá? E o diagnóstico ele vai aparecer. Às vezes não aparece, né, logo naquele início, mas a gente precisa monitorar esses casos. Tá? É o que eu falo. Eu acho que assim, não é só o ato de prescrever, né, o colírio, que é um ato médico. Se você orientar aquele paciente que ele precisa ser observado a cada 6 meses, aquilo também é um ato terapêutico. Tá? Então, o que esses instrumentos de imagem eles vieram? Tá? Eles vão fornecer para a gente medidas objetivas e reprodutíveis, que vão permitir a avaliação dessas mudanças ao longo do tempo. Tá? Eles vão utilizar, então, vários algoritmos, alguns softwares para avaliar a progressão, exatamente para diferenciar o quê? A verdadeira mudança, tá, da doença, né, a redução das espessuras atribuídas ao glaucoma, da variabilidade, que a gente sabe, como a gente viu, que mesmo os aparelhos terem melhorado muito, né, tanto em termos né, né, da qualidade, né, do scan, mas também da reprodutibilidade, ainda existe uma variabilidade desses instrumentos. Então, esses instrumentos eles vão permitir que a gente identifique, mas principalmente a gente quantifique a progressão. Então, não vai ser aquela foto ali,
né, que a gente está vendo claramente que está, né, mudando, mas a gente está mudando quanto? Né? Eu acho que ninguém aqui sai medindo, né, defeito em cunha, essas coisas. Então, assim, é uma avaliação mais qualitativa. Então, eu acho que a progressão estrutural, né, no OCT, ela é bonita exatamente por isso, porque ela quantifica essa progressão. Tá? Para isso, a gente, né, vem naquela história que eu comentei no artigo da semana passada. Análise baseada em eventos. Tá? Então, aqui a gente está trabalhando com a espessura de camada de fibras. Então, a gente tem aí, é importante do nosso scan, do nosso OCT basal, que ele é que vai determinar o nosso critério de evento. Tá? Então, se esse baseline não for bem feito, ele não pode servir para ser utilizado, tá, como referência. Tá? Quando o valor cai do critério de evento uma primeira vez, né, quando esse limiar é excedido, tá? Então o aparelho ele sinaliza como uma provável progressão. Tá? Num exame subsequente, ou seja, no segundo exame consecutivo, esse mesmo limiar é excedido, né, consecutivamente pela segunda vez, então o aparelho ele sinaliza como uma progressão confirmada. Então isso nada mais é que a alteração em relação aos valores do baseline. Então ressalto novamente a importância, tá, dessa aquisição desse baseline. Esse nosso baseline tem que ser muito bem feito. Tá? E aqui é a análise baseada em tendência. A análise baseada em tendência, a gente vai o quê? A gente vai plotar, vamos fazer uma regressão linear simples e a gente vai fazer calcular o declive, o slope desse valor. Então, é uma estimativa da taxa de mudança. Então, o que seria isso, gente? Então, isso seria a perda da espessura de camada de fibras nervosas em micra ao longo do tempo. Ou seja, vai estar perdendo, então, 1 micra ao ano. Tá? Então, isso é muito interessante, porque 1 micra ao ano não é que perdeu 1 micra. Tá? Então, tem muita gente que faz essa pergunta, mas como é que você vai colocar aí 0 alguma coisa, sempre com o aparelho, então uma variabilidade maior. Gente, aqui, ó, são todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observações. Eu estou utilizando as 9 para calcular, tá, o declive disso aqui. Tá? Claro que aí a gente já vai ter uma menor influência da variabilidade. Tá? Então, aqui a gente não está trabalhando com o valor daqui para cá, tá? Como na análise de tendência. Aqui a gente está trabalhando com o valor ao longo do tempo e ao longo desse tempo todo. Por isso, aqui é muito importante que a gente tenha um maior número de observações, como vocês vão ver no próximo slide. Tá? Então, aqui, ó, a gente com várias observações, a gente tem, né, um declive da reta, tá? E que aqui a gente tem uma equação matemática da regressão linear simples. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente o eixo aqui, que é o intercepto, 86,3, e com o slope de 0,9, tá? Ao longo do tempo. Então, hoje eu vou passar alguns trabalhos que eu considero, eles foram marcos mesmo lá do grupo de San Diego, a grande maioria deles, tá? Para a gente, né, já familiarizar, então, com essa análise de tendência, com esses números. A taxa de perda, então, da espessura da camada de fibras nos olhos que desenvolveram a perda no campo visual, ela foi mais rápida. Então, aqui a gente está trabalhando, tá? A gente quer ver a taxa de progressão do OCT nos indivíduos suspeitos. Então, a gente separou, né, aqueles que desenvolveram perda de campo e os que não desenvolveram perda de campo. Aqui, sim, são estudos longitudinais, tá, gente? Então, a gente viu que quem perdeu o campo teve uma perda de 2 micra ao ano, ao passo que quem não perdeu o campo, 0,82. Tá? Então, a gente viu que quem perdeu o campo, tá, teve uma perda de camada de fibras pelo OCT mais rápida. Tá? Aqui a gente já passou a ver os pacientes com glaucoma. Eu estou passando isso para vocês irem guardando esse número. Esses números são dos estudos e depois a gente vai passar para a prática clínica. Então vocês têm que estar acostumando com esse número. Então esse número é 2 micra ao ano, mas calculado com várias observações. Tá? Então, aqui a gente viu a taxa de progressão, esse estudo foi super interessante, a Carolina Grastelli participou desse estudo. Esse estudo, ele viu olhos contralaterais dos olhos que apresentaram a progressão unilateral pelos métodos convencionais, que seria foto, campo ou ambos. Então, assim, o paciente que apresentou a progressão dos 2 olhos, ele foi excluído desse estudo. Esse estudo, ele queria ver, tá, os olhos que apresentaram progressão unilateral. E aí esse estudo, ele ia ver o olho contralateral, para ver o que estava acontecendo no olho contralateral. A gente viu, gente,
que os olhos contralaterais, eles na verdade tinham uma velocidade de progressão mais rápida que o olho. Então isso mostrava o quê? Que o OCT, na verdade, ele podia sinalizar, detectar a progressão que os métodos convencionais, campo ou foto, tá? não seria possível, então, identificar. Então, assim, a gente aí, no caso, pode identificar uma progressão que, às vezes, não é identificada pelo campo ou pela foto. Tá? Foi a racional desse paper. Tá? Esse paper, que eu acho, para mim, pessoalmente, até importante, porque ele, na verdade, uniu, né, a pressão intraocular, né, eu vim da escola, né, do São Geraldo, professor Nassim, professor Cronenberg, onde a gente realmente estuda e avalia a pressão intraocular, e a gente correlacionou com imagem e análise longitudinal, ou seja, progressão. Então, eu quis ver aí a relação entre a pressão intraocular, tá, e a perda da camada de fibras da retina medida pelo OCT. Então, eu vi nos pacientes que progrediram pelo campo e nos olhos que não progrediram pelo campo. Então, a gente viu que a progressão foi mais rápida nos pacientes, né, obviamente, que progrediram pelo campo. E mesmo assim, nos olhos que não progrediram pelo campo, também teve uma perda de 0,61. E a gente foi ver as relações. Então, cada milímetro de mercúrio da pressão média foi associada com 0,20 micra ao ano, tá, gente? Então, isso é um declive, é 0,20 micra ao ano, não é 0,20 micra só, é 20 micra ao ano. Tá? Mas os pacientes que não progrediram, também, né, houve uma relação estatisticamente significativa, só que de menor magnitude, 0,04. Então, a gente vê exatamente esses dois declives. Aqui os que não progrediram e aqui os que progrediram. Relação entre a taxa de mudança, tá, e a pressão média durante aquele segmento. Então, a pressão intraocular foi associada com as taxas mais rápidas de perda da camada de fibras nervosas da retina, o que a gente suscitou, então, por que o OCT não pode ser usado, então, como um biomarcador em estudo? Tá? E por que a gente não utiliza, então, na nossa prática clínica, o paciente que progrediu pelo OCT, por que a gente, né, não pauta a nossa conduta clínica? Tá? Então, a gente pode, sim, sugerir o OCT. O paciente não precisa, não, esse paciente não está progredindo pelo campo, mas progrediu pelo OCT. Gente, se a gente encaixar a história, ou seja, se for um paciente que está com a pressão elevada, a pressão não está bem controlada, tá? O OCT dele está progredindo, a gente vai esperar esse paciente progredir pelo campo para indicar uma cirurgia? Não. Tá? Então, também para avaliar as terapias hipotensoras na progressão do glaucoma. Então, por que não utilizar o OCT? Tá? Se ele realmente altera antes que o campo visual. Tá? Então, tá, para a gente dar uma parada. Análise de progressão, então. O que a gente deve sempre considerar? Na análise de progressão, a gente tem que considerar que a gente tem as perdas relacionadas à idade, ou seja, quando a gente envelhece, nossa camada de fibras, nossa camada de células neuronais, ela vai, né, envelhecendo também. As doenças neurodegenerativas, então, aquela questão, de novo, do diagnóstico diferencial, tá? E também gravidade da doença e número de testes. Isso principalmente para qual parâmetro que a gente pode utilizar mais, né, determinado pela gravidade da doença e número de testes. Então, esse slide eu acho extremamente importante, tá? Ele que vai ver as perdas relacionadas com a idade. Então, a gente tem que distinguir a progressão verdadeira e essa mudança do envelhecimento. Então, aqui só peguei estudo longitudinal. Então, o estudo de Chris Link com CIO 0,52 micra ao ano. O grupo, né, lá do Canadá, o primeiro autor é o Jaime, 0,44 micra ao ano, utilizando espectrares. E lá o Zichal, foi contemporâneo nosso lá em San Diego, usando simulação de computador, 0,54. Então, pegando esses 3 estudos longitudinais, em indivíduos normais, a gente tem, então, 0,50 micra ao ano, tá? Na média desses 3 estudos. Tá? Qual seria, então, o problema, tá, com esse valor? É que esse valor é um valor médio. Tá? Então, 50% dos pacientes normais, eles apresentam uma velocidade de perda mais rápida que 0,50. Então, se a gente pegar 0,50, nós vamos pegar um monte de falso positivo. Então, esse estudo, né, do Zichal, na verdade, a gente pegando o percentil 5% na modelagem de simulação do computador, a gente pega um valor de 0,92 micra ao ano. Então, esse valor, da mesma forma que o banco de dados normativo da máquina classifica o paciente como limítrofe, né, de amarelo, um percentil menor que 5, aqui então seria a velocidade percentil
menor que 5. Então, quem progredir mais rápido que 0,92, apenas 5% dos normais progridem mais rápido que isso. Então, é um ponto de corte, tá, que deve ser melhor utilizado. A BMO, Minimum Mean Width, também vai ter uma tendência, tá, para diminuir com o tempo. Tá? A gente deve levar em consideração também as doenças neurodegenerativas. Tá? Então, já existem meta-análises, tá, de perda de camada de fibras, tá, em Alzheimer, tá, em Parkinson. Então, assim, aí talvez a gente olhar para outros parâmetros, mas a gente sabe também que camadas de células ganglionares pode também haver uma perda. Então, assim, a gente precisa pensar além. Tá? Então, aqui também tomografia, o OCT, aqui os pacientes com Alzheimer, exatamente com um regime de Kurgan, para a gente ver alterações pelo OCT, tá? Em outras doenças neurodegenerativas. E aí vem a gravidade da doença. Opa. Gravidade da doença, gente. A gente fez um estudo que eu acho interessante, ele saiu na EOVS, em que foi comemorado um aniversário, né, dos 25 anos, tá, da técnica, do OCT. Então, a gente quis avaliar então, qual seria a chance de progredir pelo campo e pelo OCT, tá, relacionando com a gravidade da doença. Então, isso é muito intuitivo para a gente, mas o paper mostrou isso de uma maneira bem elegante. Então, a gente vê aqui, quando a gente está nas fases precoces da doença e com menos teste, a gente favorece a detecção da progressão pelo OCT. Tá? Quando a gente está com a doença mais avançada, tá? Quando a gente tem mais testes, ou seja, a gente tem a questão, né, do campo, a gente sabe que existe uma variabilidade, a gente vai, então, favorecer o campo visual nessas fases. Claro, esse nosso estudo, ele não levou em consideração a camada de células ganglionares da mácula, tá? Até mesmo porque nessa época a gente não dispunha de dados longitudinais da mácula, tá? Então, esse raciocínio vai valer para a camada de fibras nervosas da retina. Então, a gente vem com um conceito, né, de faixa dinâmica, ou Dynamic Range. Então, a espessura global nos espectrais, o valor médio nos indivíduos normais, através desses estudos do Jean-Claude Monza, é 98 micra. O residual no glaucoma avançado é 48 micra. Ou seja, a gente tem 50 micra de Dynamic Range. Tá? Por que isso, gente? Porque depois desse 48, não vai mais. É o que a gente, né, comumente chama de efeito chão. Tá? Então, na verdade, a gente tem 50 micra para perder no espectral. Então, se perdeu 5 micra durante certo tempo, tá? Já perdeu 10%, tá? Disso aí. Você vê que nos CIOs é um pouco diferente. O valor médio em normais é 92 micra. O residual no glaucoma avançado é 54. Então, o nosso Dynamic Range, né, no CIOs é apenas de 38 micra. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, aqui, 5 micra de perda nos CIOs, tá, vai ter, né, de certa forma, um impacto percentual maior, né, quando a gente normaliza os dados do que no espectrais. Então, voltando à questão da gravidade da doença, naquele estudo. Então, quanto mais precoce, tá, e quanto menos visitas, menos dados, a gente favoreceria, tá, o OCT. Se a gente vai tendo mais visitas ou mais observações e quanto a gente vai atingindo, né, um estágio, né, de severidade pior da doença, a gente vai favorecer, então, o campo visual. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, isso vai funcionar de acordo com a gravidade da doença. Claro, a gente vai ver daqui a pouquinho que veio a mácula, tá? E mudou isso um pouco. Tá? E aqui, número de testes. O número de testes também é muito interessante. Tem esse exemplo. Então, não adianta a gente tentar fazer uma análise de tendência com 2 observações. Aí sim tá? Dar um tiro no escuro. Tá? E eu mostro claramente nessas 2 observações que a gente tinha e pode tomar 2 caminhos. Tá? Aqui em cima, a gente realmente vê, apesar da variabilidade dos pontos, tá? Mas existe a tendência, tá, de queda. E aqui estão essas mesmas 2 observações aqui. Agora, e se essa segunda observação não foi só uma observação que a gente chama de outlier, né? Que ela foi para baixo. E você vê que a gente não vê mais. O declive da reta está aqui estável. Então, gente, para análise de tendência, a gente realmente a gente tem que ter, no mínimo,
4, idealmente 5 observações. Antes disso, realmente, a gente tem uma limitação muito grande de extrapolar esses dados. Então, tudo isso que eu falei de análise de tendência, a gente realmente tem que estar acompanhando os pacientes e fazendo nosso CT neles, né, periódico. O Spectralis, ele vai ter um overview, né, que é o Change Report, que vai levar em consideração um baseline. Ele faz vários, você pode colocar vários exames de segmento. Ele tem, né, uma representação gráfica aqui nos pontos, né, no gráfico T-SNE, que é muito interessante. Você vê que claramente, né, houve uma redução, principalmente dos setores temporal superior e temporal inferior, tá? Que está aqui, ó, no T-SNE. Foi exatamente onde reduziu. Tá? Ele tem o que eu falei, né, da análise de tendência, tá? E a gente vê aqui, ó, ele dá o slope, né, que é o declive, e o valor de P. E já dá isso no impresso também, tá? Então, a gente ou direito ou esquerdo, tá? E aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, a gente tem várias observações e tem um slope de 2,8. Tá? A gente já viu lá que o da idade, né, o de envelhecimento, a gente considerar 0,92, então aqui está bem mais rápido que 0,92. E tá? Então a gente deve considerar que isso aqui foi algo além de envelhecimento. Certo? Esse exemplo 2, a gente vê claramente, né, o nosso efeito Schaumann. Aqui é muito difícil, a gente, né, viu o nosso residual no glaucoma avançado lá no Spectralis, em torno de 48, você vê que não vai muito além disso. Então, nessa fase aqui, realmente, camada de fibras não vai ser tão útil mais para avaliar a progressão. Tá? E aqui o exemplo 3 é um caso onde a gente vê uma progressão, né, aqui pelo campo visual, 2016 a 2018, a gente considerando, né, esses exames de 2016 a 2018, e a gente vê claramente ali, tá, uma progressão com um slope de 7,8 no olho direito. Tá? Então, essa paciente, se a gente projetar ali, igual o VFI do campo visual faz, ela vai atingir o floor em 4 anos, se a gente não fizer nada. No olho esquerdo também, ó, a mesma paciente, 5,5. Tá? Esse residual vai chegar ali mais ou menos em 6 anos. Tá? Então, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. A gente já tem aqui uma progressão de campo, tá? Mas é uma progressão de campo, mas que está ali ainda inicial. Mas o OCT a gente já mostra uma progressão grande. Então, assim, eu não hesitaria, principalmente se a paciente não tiver com um controle, né, muito bom da pressão, né, em dar o próximo passo, que seja até mesmo uma indicação cirúrgica. Aí eu plotei esse slide. Esse slide eu outro dia até vi que o pessoal já está até utilizando. Que é exatamente como a gente tem progressão de campo, a gente tem progressão lenta, moderada e rápida. Então, menos 1 micra ao ano seria, então, uma progressão que está um pouquinho acima, né, do que a gente vê com o envelhecimento. Tá? Então, a gente vê 1 micra ao ano seria o quê? Cada ano que passa, ó, de 80 para 79, 78, 77. Então, esse paciente ele atingiria um residual em 30 anos. Então, a gente põe isso na conta. Se é um paciente, às vezes, idoso, tá? Expectativa de vida, a gente pode, às vezes, ser mais conservador. A moderada, então, cada ano, 2. Tá? Você precisa entender a questão da perda ao longo do tempo. Então, 80, 78, 76, 74. Então, se essa progressão realmente, a gente considerando ela de maneira linear, o residual em 15 anos. Tá? E uma progressão rápida de 3 micra ao ano. Tá? Então, cada 3 anos, perdendo 3. E aí sim, um residual em 10 anos, ou mais, como esse exemplo que eu passei para vocês. Tá? Então, aqui a gente faz a análise, né, do minimum beam width. Nesse caso aqui, deu exemplo 5 micra ao ano. Aqui, esses dois estudos. Tá? Esse número ele ainda não está tanto na cabeça, porque é relativamente novo. Esses dados longitudinais, tá? Eles estão começando a sair a partir de 2015. Tá? Mas está aí, um parâmetro de disco. Tá? E a gente fazendo uma análise de tendência. Tá? Passando então para o CIRS. O CIRS, eu falo que ele tem realmente uma análise estatística para progressão, né, bem robusta. Tá? Ele utiliza 2 exames de baseline. Tá? Então ele faz a média de 2 exames, como vocês vão ver. Você consegue colocar na análise até 6 exames de follow-up. Tá? O forte do CIRS, como eu já disse, são os mapas, né, de espessura, os mapas de desvio. Tá? Ele dá também as taxas de mudança aqui, que é então ele vai dar então tanto análise de evento como análise de tendência. Tá? E aqui um exemplo.
Então, a gente vê aqui, ó, a primeira página do impresso, a gente vê aqui, né, nos mapas, a gente vê a análise de tendência que é feita, tá? A análise de evento que é feita aqui ponto a ponto, tá? Então, é o que está representado aqui em laranja, tá? É o que é, como eu disse para vocês, tá? Uma possível progressão, que é em vermelho, tá? É uma progressão confirmada, e o que é aqui em roxinho, tá? É um possível aumento, que é a questão da variabilidade que eu falei com vocês. Tá? Então, só para a gente quantificar. Então, aqui, ó, nesse exemplo, tá? A gente teve aqui um declive, análise de tendência 2,38 micro ao ano. Tá? E aqui na análise, né, aqui análise de tendência, e aqui, então, análise de evento, e aqui análise, né, de tendência. Opa, agora enrolou. Então, vamos lá, última vez. Edita aí, Clarice. Análise de tendência e análise de evento. Tá? Os dois exames de baseline é feito a média deles, 72 micra. Tá? Quando o nosso critério foi excedido, 66 já excedeu o nosso critério. Tá? Então, o primeiro, ele sinaliza em alaranjado e os outros subsequentes em vermelho. O exemplo 5, só para a gente mostrar que realmente, ó, aqui a gente, né, a gente vê o efeito chão, não consegue ver mais, e aqui também a gente não vê. Você vê que não varia. Tá? Aqui está dentro da variação, a análise, né, de evento não pega. Tá? A gente falando um pouquinho, então, do Triton. Tá? O Triton, como eu disse para vocês, ele pega mais ou menos o efeito, né, o que o Sirius tem. Tá? Tem a foto, como vocês estão vendo. Tá? Ele consegue fazer o follow-up de até 3, tem as retinografias aqui, tem os mapas, né, de espessura e os mapas de desvio. Tá? A gente vê aqui... Então, ó, eu posso desligar a televisão? Vocês começarem a chorar? É só um pause. É só um pause. Isso. Então, a gente vê aqui, tá? Um declive de 2,10, então tá mais rápido do que a média. A gente vê claramente aqui no mapa, né, de espessura, tá piorando. Aqui a gente já vê um pouquinho menos, mas também 1,99. Isso no Triton, tá? Aqui a gente vê setores, também a gente consegue ver. Tá? Aqui a gente, né, vai ver exatamente. Aqui esse paciente foi até interessante para o paciente da companhia colocar, exemplo de companhia colocado como de trend análise, mas ele é colocado como um falso vermelho, mas a gente vê que ele progride. Tá? Então, esse outro exemplo, 1,48,057. Então, aqui sim, né, o slope não está significativo, mas aqui está. Tá? Aqui a gente vê os setores. Tá? Na verdade, ele coloca os 4 quadrantes. Tá? Então, aqui, ó, a gente vê aqui o Red Disease, mas existe, né, uma progressão nesse caso. Né? Então, a gente tem que avaliar. Mesmo a gente tendo todo o arsenal, a gente fica na dúvida em alguns casos, tá, gente? E aí vem o dano glaucomatoso na mácula, de novo. Né? Então, a gente vê desde que um grupo coreano viu que essa medida da mácula ela era reprodutiva ao longo do tempo, então, ou seja, a gente conseguia medir, tá? E aí o grupo lá de San Diego desenvolveu um algoritmo de segmentação, que é o SALSA, que mostrou, né, que a mudança estrutural ela pode ser detectada em olhos com glaucoma avançado, então já abriu um horizonte muito grande. Então, assim, a gente pode sim fazer o CT nos nossos pacientes com glaucoma avançado. Camada de fibras, como vocês viram, a gente atinge, né, um floor effect, a gente atinge um chão, não consegue mais, tá? Mas na mácula, né, Fábio Lavinsky mostrou, né, publicado em 2018. Então a gente vê, como a gente, né, acabou de ver lá no CIOS, tá? A gente vê aqui, ó, camada de fibras a gente não consegue ver, ó. Tá dando aqui sinalizando na análise, né, de evento, uma possível progressão, mas aqui na mácula a gente vê. E a gente vê também a análise de tendência. Tá? Então, a gente pode, sim, tá, detectar perdas na mácula, mesmo em doentes, né, com glaucoma avançado. E aí o pessoal começou realmente, os grupos da Coreia publicando, né, as alterações aí, camadas de fibras nervosas peripapilar, camadas de células ganglionares ou complexo de células ganglionares na mácula. Tá? Então, a gente vê realmente, né, o quadro global. Então, aqui, né, camada de fibras, peripapilar, mácula, campo. Então, a gente faz aqui está progredindo. E começaram a estudar isso de maneira temporal. Tá? Aqui são os slopes. Então, a gente vê que nosso número está batendo com o que a gente viu, a média,
né, em torno de 0,48, 0,50. Aqui os slopes de indivíduos com glaucoma. Tá? Aqui os indivíduos com glaucoma que não progrediram pelo campo. Então, assim, são as formas de fazer os estudos longitudinais. Tá? E aqui um estudo, né, saiu a versão impressa agora em 2020, né, novamente aí o grupo lá do Canadá, né, Bolchalhan, o Jaime. Tá? Então, a perda relacionada à idade ela é 2 vezes mais efetivamente detectada na camada de células ganglionares da mácula quando a gente compara com o mínimo ring width e com a camada de fibras peripapilar. Então, esse estudo sugere o quê? Ele pode indicar que a camada de células ganglionares da mácula pode ser, na verdade, o parâmetro mais adequado para a gente medir essa progressão estrutural do glaucoma. Então, isso jogou, né, o holofote todo para a mácula. Tá, gente? Então, assim, esse estudo foi agora. Esse estudo a gente pode, às vezes, até estudar, fazer a discussão nesse artigo, nas próximas aí, muito interessante. Tá? O protocolo de progressão, né, de camadas ganglionares da mácula, dos espectrais, realmente ele ainda precisa melhorar um pouco, porque ele não faz nenhum tipo de análise, né, de tendência. Tá? Então, aqui ele simplesmente pega e faz um overview. Os CIOs, como vocês viram naquele, a gente vai mostrar em slides aí, realmente o que tem um pacote estatístico de progressão bem robusto. Então, já tem o Guided Progression Analysis também para a mácula, como a gente vê, com análise, né, de evento, como a gente está vendo aqui, mas também com análise, né, de tendência. Aí a gente começa a ver exatamente aquilo. De novo, aquele slide onde a gente vê, né, as perdas em camada de fibras, camadas de células ganglionares da mácula e campo visual. E aí sim a gente vê a temporal. Então, gente, quando a gente faz uma análise longitudinal, olha lá. Então, aqui, ó, na parte de cima, você vê que o campo não está pegando, né? Camada de células ganglionares da mácula pegou 1 ano e meio antes da camada de fibras nervosas peripapilar. Mas o contrário pode acontecer também. Tá? Então, aqui, ó, o campo só pegou ali, aqui na frente, tá? Assim, foi até antes que mácula. Tá? E quem pegou primeiro foi camada de fibras nervosas peripapilar, 3 anos antes da mácula. Tá? Aí é aquela história, a gente deve, né, combinar os parâmetros e acompanhar, e tem que ver se faz sentido, né? Porque não adianta também ter uma progressão num local e sempre o campo está dando a progressão em outro local, então tem que fazer sentido. Tá? E aqui, de novo, a gente vê camada de células ganglionares da mácula, glaucoma avançado, né? Só deu 2 anos depois alteração pelo campo visual. E aqui um artigo, né, que a gente discutiu semana passada. Esse é um método desenvolvido pelo grupo de Hong Kong, do Chris Leung, que é um pouquinho diferente, que quando a gente vê isso aqui no mapa, né, mapa de desvio, mapa de significância, ele está fazendo uma análise de tendência, uma análise de evento, tá? Que é feita por pixel. Então, o pixel, né, o quadradinho ali, está sinalizando amarelo quando passou o primeiro limiar e vermelho o segundo limiar para frente. Tá? Chris Leung, o que ele fez, gente? Na verdade, eles rodaram uma regressão linear simples para cada pixel. Ou seja, eles fizeram uma análise de tendência pixel a pixel. E chamou isso de Trend Based Progression Analysis, ou TPA. Tá? Isso aí o Paulo Eduardo fez uma discussão do artigo. E ele mostrou, tá? Aí já utilizando, ele validou, tá? Esse TPA nos CIOs. E agora, né, esse foi o artigo, né, de validação. Tá? Esse aqui, na verdade, até a referência está errada. O artigo que a gente discutiu está online, depois eu até conserto. Então, ele mostrou que esse TPA, ou seja, fazendo a regressão... Alberto, só comentar uma coisa aqui, porque um monte de gente saiu do grupo aí. Eu não sei se é porque eles estão cansados e os nossos fellows, só para eles darem um retorno para a gente pode continuar com a aula, pode terminar ela. Acabando agora. Ah, então beleza, melhor. Então tá. Nos últimos. Então tá. Então, tá excelente, como sempre. Passando aqui rapidinho, então esse aí, gente, a gente discutiu isso, tá? Eu só quis trazer um pouquinho, né? Quem tiver interesse pode ir atrás do artigo, tá? Mas ele fez realmente, utilizando aqui ele usou o OCT o Triton, tá? E para ele já utilizar o TPA, que é a regressão linear simples, mas utilizando pixel a pixel,
E ele validou essa técnica, né, no OCT da Tópico, tá? Que é esse, né, o swap source, que é o triple, tá? Que nos dá as mesmas alterações, né, de baseline, follow-up, tá? Aqueles exemplos que eu já passei. E aí, por último, só para a gente, né, ver a questão de novo da qualidade, gente. Só para a gente ressaltar que, olha para vocês verem, aqui na esquerda é um scan que, na verdade, teve uma falha. Então, você vê que tem um outlier grande. Então, isso é muito interessante, porque na progressão, se o paciente for embora, você vai perder uma observação numa análise, porque vai ter que apagar ela. Então, por isso que eu acho muito importante vocês checarem realmente toda vez os exames, que isso aqui tem que refazer. Tá? Então, vocês veem que quando a gente remove essa observação, não tem nada. Tá? Então, para a gente finalizar, gente. Então, de novo, qualidade do OCT para progressão, né? Para avaliação dos dados de progressão, levar em consideração as perdas relacionadas com a idade, tá? As doenças neurodegenerativas, que né, vão estar com um diagnóstico diferencial, levar em consideração a gravidade da doença, até mesmo para a gente direcionar qual parâmetro vai ser melhor, tá? Na gravidade da doença. A gente já sabe que camadas de fibras em glaucoma avançado realmente não funciona por causa, né, do floor effect. E a questão do número de testes. Então, não adianta querer fazer análise de tendência com 2, 3 testes. Realmente, a gente vai ter que ter um maior número de testes. Análise de eventos, gente, um númerozinho mágico aí, tá? É uma perda, tá, de 5 micra. Lembrando sempre que a gente tem que resetar o nosso baseline. Então, não adianta. Então, por exemplo, na hora que você mudou a terapia, você tem que resetar o baseline, fazer um novo baseline. Se você ficar sempre analisando com aquele baseline antigão, você vai praticamente, depois de um certo tempo, vai sinalizar progressão sempre. E a tendência a gente já viu, considerando aí a perda da relacionalidade, vamos considerar uma perda mais rápida que 0,92. E de novo, gente, combinando informações, como vocês viram aí nesses últimos estudos, né, que combinaram a camada de fibras nervosas peripapilar e a camada de células ganglionares da macula. Ainda, né, precisamos ter mais estudos longitudinais da cabeça do nervo óptico. Tá? Então, para a gente finalizar, gente, devido à capacidade limitada de qualquer teste para diagnóstico e progressão, a gente deve sempre utilizar em conjunto com o nosso exame clínico cuidadoso. Então, a gente tem que usar o OCT num contexto, como eu já disse, campo visual, paquimetria, né, esterese, né, a nossa retinografia, tá? Pressão intraocular. Tá? Então, eu queria agradecer muito a todos que foram pacientes aí né, dessa aula toda. Estou aí à disposição, né, nas redes sociais, meu e-mail, podem me mandar casos, tá? Podem me mandar perguntas por e-mail, se não der para fazer agora, que realmente ficou um pouco cansativo. Foi tá? ótima a aula, Alberto. Quem gosta do assunto, foi muito boa. Meu Twitter é dedicado ao Cruzeiro. Então, lá no Twitter eu não vou ter muito tempo de... Tá? E lembrando do nosso 40º Congresso do Hospital São Geraldo, tá? Esse ano a gente está completando o centenário, tá? E a gente espera todo mundo, tá? Vai ser de 28 a 30 de outubro, tá, pessoal?